Olá, eu vou te apresentar, conversar com você sobre o conceito do que se trata saúde. Afinal, o que é saúde? É comum a gente imaginar saúde ou a falta de saúde, por exemplo, quando a gente passa por situações como febre, gripe e vômito. Ou seja, quando a gente passa por situações como essas, a gente sabe, tem noção de que nós não estamos lá super saudáveis. A nossa saúde não está 100%, não é verdade? Ok, mas então, será que se estando com a ausência de situações como essas que eu citei aí, pronto, você não está agora nem com febre, nem vomitando, nem com gripe, não está sentindo dor nenhuma no corpo, enfim, aparentemente está tudo bem. Então, isso já é o significado de que você está com saúde? Ou seja, saúde seria necessariamente somente a ausência de alguma doença, algum fatorzinho que te impeça de estar, sei lá, bem, alguma coisa que te impeça de estar feliz, enfim, é somente a ausência de doença? O que é que você acha? Sim ou não? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar aí, e aí já eu volto para te dizer qual é a resposta, tá? Na verdade eu tô aqui falando para poder passar o tempo, então chega, né? E agora, vou te dar a resposta. A resposta, vamos ver se você acertou, é não. Na verdade, saúde não é somente a ausência de uma simples febre. Quer dizer, não que febre seja uma coisa simples, mas o que eu quero dizer é que saúde não é só quando você está sem febre, não está vomitando, não está com gripe, não está sentindo dor nenhuma no corpo. Não, saúde vai muito além disso e é o que eu vou estar trazendo para você entender melhor agora. Na verdade, o conceito de saúde está envolvendo outros três pilares. Na verdade, é um bem-estar físico, mental e social, como você pode acompanhar aí na imagem, né? Então, o bem-estar envolvendo esses três pilares é o que traduz o conceito realmente de saúde. Inclusive, é comum, né, a gente citar saúde como sendo bem-estar biopsicossocial. Essa palavrinha aí, ó, biopsicossocial, são três coisas dentro de uma palavra só. Ou seja, o termo bio quer dizer biológico, que na imagem ali está representado pela parte física, ou seja, biológico ou físico. A parte psico da palavra é a parte psicológica, né? Que na imagem ali está representado pela palavra mental. Então, mental, psicológico, as duas coisas ali significando, né, esse outro pilar importante para a questão da saúde. E é o termozinho ali final social, na imagem está também trazendo como esse nome, social. Então, social é literalmente isso. Então, são essas três coisas, esses três pilares que a gente pode chamar de tríade, né? A tríade da saúde, né? Os três elementos que são importantes para a saúde. E aqui agora vocês estão vendo justamente esses três pilares que eu acabei de citar, só que agora eu vou citar alguns exemplos deles. Por exemplo, o pilar físico ou biológico, um exemplo dele é a alimentação. Ou seja, a sua alimentação, de acordo com o que você come, interfere diretamente nesse pilar físico, na sua integridade física e na questão toda biológica, correto? Inclusive, você pode começar a refletir sobre o seguinte: você costuma incluir frutas e hortaliças no seu dia a dia? Você costuma evitar frituras e doces? Bom, quanto ao pilar mental e psicológico, um exemplo que eu trago é a questão da atividade física. Na verdade, a prática de exercício físico mesmo, né, de algum esporte, atua diretamente nisso, né? Porque você pode, por exemplo, por meio de um exercício físico, desestressar. Você, naquele momento, se desliga dos seus problemas. Então, é uma forma de você estar trabalhando nesse pilar, o mental, o psicológico. Já o pilar social, um exemplo que eu trago são o quê? Os seus relacionamentos. Seja relacionamentos com amigos, com familiares, né? Inclusive, você pode estar o quê? Em relação ao pilar mental e o psicológico, né? Antes que eu me esqueça, você pode pensar no seguinte: você já pratica algum exercício físico? É algo a se pensar. E voltando para o pilar social que eu estava falando já dele, né? São os seus relacionamentos, como eu havia dito, né? Com as pessoas, no seu dia a dia. E aí você pode pensar no seguinte: como é que anda o seu relacionamento com as pessoas que te cercam, sei lá, no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua casa, tá?
Como é que anda? E aí, outra coisa que eu quero que você entenda é que, às vezes, um exemplo, até mesmo desses que eu citei aqui, eles podem ser exemplo de algum outro pilar. Por exemplo, eu não coloquei ali atividade física como exemplo de pilar, do pilar mental ou psicológico? Certo, mas o exemplo da atividade física, ele também poderia ser um exemplo do pilar social. Sabe por quê? Quando você faz, por exemplo, a academia, que é um exemplo de um exercício físico, né, a musculação, além de você trabalhar no pilar mental e psicológico, como já vimos, eu poderia incluir também como exemplo de interferência no pilar social, porque na academia você está ali fazendo também o quê? Dando a possibilidade de você interagir com outras pessoas, de fazer novas amizades. Então eu entendo que um desses exemplos aqui, eles não são necessariamente somente o exemplo daquele pilar. Não, pode ser exemplo de outros pilares. Aqui o que eu apenas quero que você entenda é isso. É que existem vários fatores que interferem no quesito saúde. Ou seja, se você está uma pessoa saudável ou não, não é aquilo que eu havia dito antes, né? De que muita gente acha que é só quando você está com febre, só quando você está, sei lá, deitado, sem conseguir fazer nada, sem vontade de fazer nada, ou sem forças para fazer nada, é só nesses momentos que você está doente. Não. Saúde, como nós estamos vendo aqui, vai muito além disso. Você pode estar trabalhando, tendo energia para estudar, um monte de coisa. Mas será que você está realmente saudável? A gente está vendo que vai muito além daquela percepção que infelizmente muita gente tem, né? E aí um outro elemento importante aqui é o fator estresse. O estresse ele impacta diretamente na nossa saúde. Obviamente que o estresse, né, excessivo vai impactar negativamente. E o estresse eu trago aqui também como sendo um exemplo de um fator que pode servir como exemplo de fator de interferência, né, nos três pilares. O estresse ele tem uma interferência no pilar social, porque perceba, você estando estressado, você pode acabar descontando, né, nas outras pessoas. E isso vai interferir, obviamente. Imagine se isso acontece no seu trabalho, na sua casa. Então, é complicado. O estresse pode interferir, obviamente, na parte mental, na parte psicológica. Afinal de contas, né, o estresse envolve, né, toda uma questão da sua cabeça, da sua mente, né, dos seus pensamentos. Então, também vai interferir nisso. E a alimentação também entra aí envolvendo o estresse. Por exemplo, a alimentação, a depender do que você coma, você pode diminuir os impactos do estresse. Então você imagina, você passou ali, você está passando por um momento estressor, né, no seu dia a dia há uma semana, por alguma coisa que está acontecendo, enfim, alguma coisa que você precisa fazer e você está em uma semana bem estressante. Mas a alimentação pode ajudar a diminuir os impactos desse estresse no seu organismo. Que, portanto, saúde, ó, é um mix de fatores, é um mix de situações que acontecem no seu dia a dia que interferem positivamente ou negativamente no seu estado de bem-estar e de saúde. Bom, então essa aula vai ficando por aqui e eu te vejo na próxima aula desse mesmo módulo, onde eu vou estar te apresentando sobre mais alguns conceitos importantes que você não pode ficar sem saber. Até lá!